Seth Rollins foi chutado da Division. Pois é, esse foi um assunto que permeou o mundo da luta livre no dia de ontem e que fez com que quase 400 pessoas aparecessem na minha live CLT ontem só para ver a minha reação. Se você quiser saber tudo o que aconteceu na Division, se você ainda não viu o Monday Night Raw e se você quiser saber as últimas notícias sobre esse caso, assista esse vídeo do começo ao fim, porque tem coisa que talvez você ainda não saiba e você vai descobrir aqui no meu canal. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente, beleza? Então vem com a gente para um cafezinho com o tiozão especialíssimo. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e olha, é muito legal quando a gente é surpreendido com algumas histórias, né? Quando a gente assiste um show normal e a gente é surpreendido com o que vai acontecer. E ontem foi um desses dias, a gente teve uma situação que eu jamais imaginei que fosse acontecer, que foi uma live gravada, a gente ter uma audiência maior do que um pay-per-view. E esse é um sintoma do quão chocante foi a história do Seth Rollins ser chutado da Division. Se você tá vivendo embaixo de uma pedra esse tempo todo ou não tá acompanhando a WWE, não sabe o que é que aconteceu, o Seth Rollins, ele logo depois da WrestleMania, formou um grupo chamado Division e ele colocou junto dele o Paul Heyman, o Bron Breakker e o Bronson Reed. E esse grupo dominou o Monday Night Raw pelos últimos 6 meses. Conseguiu fazer com que o Seth ganhasse o campeonato mundial e depois o Seth conquistou sozinho o campeonato Crown Jewel no show que aconteceu agora no último sábado. Quando foi na segunda-feira no Monday Night Raw, o Seth Rollins comemorando bastante essa conquista, ele começou a dizer que ele não precisava das pessoas que estavam no ringue para conseguir o que ele havia conquistado. Ele não precisava do Bron Breakker, ele não precisava do Bronson Reed e não precisava do Paul Heyman. É claro que rios mentem, porque o título que o Seth Rollins conquistou, ele conquistou muito por ajuda da Division. Por exemplo, ele conquistou o Money in the Bank porque o Bron Breakker interferiu na luta e tirou o LA Knight do caminho. Ele derrotou o CM Punk e o Roman Reigns na WrestleMania porque o Paul Heyman traiu os dois. Então, quando a gente observa toda essa situação e a gente observa toda a história, a Division sempre esteve presente para ajudar o Seth Rollins. Só que ele renegou isso tudo. E durante o show, ele ficou falando muito sobre como foram bons os últimos 6 meses, que os próximos 6 meses iam ser melhores, que eles iam chegar no próximo nível daqui para frente e tudo mais. Só que a gente via alguns sinais, assim, o Bron Breakker olhando meio estranho, de soslaio, a gente sabe que ele é meio cabeça quente e tal. Então, ficou muito esquisita a situação. Quando foi pro final do show, o CM Punk, que enfrentou o Jey Uso e o LA Knight pelo posto de desafiante número 1 ao título, venceu a luta. E aí, o Punk estava comemorando no ringue quando a Division veio. A Division veio para o ringue e o Bron Breakker imediatamente estraçalhou o Jey Uso do lado de fora com o Spear, entrou no ringue, estraçalhou o LA Knight com outro Spear e por fim ele foi e estraçalhou o próprio CM Punk com a Spear, seguindo de um tsunami do Bronson Reed. Eles tiraram o CM Punk do ringue, o Seth Rollins estava comemorando com todo mundo no ringue, colocou-se à frente do grupo, continuou falando que ele não precisava de ninguém, ele só precisava dele mesmo. E aí, depois de um tempo, quando ele se virou, ele acabou tomando um Spear monstruoso do Bron Breakker, sendo quase que decapitado no processo, quase cortado ao meio. E aí, o Bron Breakker iniciou uma destruição do Seth Rollins. Depois ele encarou o Bronson Reed e perguntou: e aí, de que lado que você está? Você pode estar do meu lado ou do lado dele. O Bronson Reed foi, se aliou ao Bron Breakker e mandou um tsunami para cima do Seth Rollins. Depois, com o Paul Heyman chocado com a situação, o Bron Breakker falou: olha, você pode estar do meu lado ou do lado dele. E aí o Paul Heyman foi e se aliou também aos Brons, levantando os braços deles em vitória, enquanto que a carcaça do Seth Rollins ficava no ringue.
Claro que essa história chocou todo mundo, muita gente já emitiu opinião, né? Eu tô atrasado porque, como eu trabalho, eu nem consegui soltar o resumo do Raw ainda. Teve gente que já soltou o resumo do Raw ontem, já pegou o hype, já ganhou milhares de visualizações. Infelizmente, eu não vou poder entrar na onda por causa do meu trabalho. Eu só pude fazer a live CLT de noite. Mas a minha opinião, assim, bem rápida, e eu vou dar uma opinião melhor mais pra frente, talvez eu faça um vídeo específico sobre isso, é que a WWE não teve o que fazer. A verdade é que a gente sabe agora que a WWE não teve o que fazer, tá? Foi em virtude das circunstâncias que eu vou falar sobre as notícias que já saíram, a melhor saída, a melhor solução que a WWE tinha realmente era ter adiantado o fim da Division, tá? E desde já eu quero dizer que, pelo que tá saindo, eu não vejo isso tudo como sendo um work, eu não vejo isso tudo como sendo história, tá? Porque não faria sentido eles terem mexido nessa situação agora. Não faria sentido eles terem adiantado esse término da Division para agora. Estava muito na cara que a Division iria acabar. É muito provável que isso tivesse acontecido no ano que vem, perto da WrestleMania. Talvez com o Braun Breaker ganhando uma Elimination Chamber ou até mesmo o Royal Rumble. Só que eles vieram e eles adiantaram a história. E uma outra coisa que não faz sentido é por que eles adiantaram essa história tendo uma luta pelo campeonato mundial, uma luta pelo posto number one contender pelo campeonato mundial entre o CM Punk, o LA Knight e o Jey Uso, vencida pelo Punk, né? Então, assim, ficou tudo muito estranho. E o que deixou tudo ainda mais estranho? Foram as notícias que vieram depois. Durante o dia, saiu uma notícia, isso depois que aconteceu a história no Monday Night Raw, saiu uma notícia de que o Seth Rollins, depois do Crown Jewel, teria caminhado pela cidade ali de Perth, na Austrália, com uma tipóia no braço. É só que o pessoal não deu muita mínima pra isso, porque por causa da história do joelho dele lá no Saturday Night Main Event, que ele teve a luta com o LA Knight, que ele fingiu uma contusão do joelho, que a luta terminou, e aí o LA Knight teve que encerrar a luta, depois ele volta jogando tudo fora no SummerSlam, todo mundo achando que ele ia ficar fora um ano na luta livre, e aí ele joga tudo fora, faz o cash-in do Money in the Bank pra cima do CM Punk e tudo mais. Então, tava todo mundo achando que na verdade era um work, ou ele apenas teve um probleminha no braço, tava só se cuidando e tudo mais. Só que isso foi uma notícia que foi soltada pelo Sean Ross Sapp no X, na história da Tipóia. Quando foi mais pra frente, o pessoal começou a falar que a história era legítima, né? O pessoal do Wrestling Observer falou que a história da contusão era legítima, que o Seth Rollins havia sofrido uma lesão no ombro. E quando foi de madrugada, saiu uma outra notícia da PW Insider dizendo que o Seth Rollins realmente teria sofrido essa lesão no ombro, e ele teria sofrido essa lesão no Crown Jewel, quando ele mandou aquele coast to coast de cabeça para cima do Cody Rhodes durante a luta deles. E se você voltar e assistir o Crown Jewel, vocês vão perceber que realmente, depois desse movimento, o Seth Rollins ele luta com o braço encolhido, né? Ele luta com o braço preso no corpo. Claramente ele faz isso, tá? E isso geralmente denota um problema de ombro, tá? E aí a grande questão aqui é a seguinte: você pode lidar com problema de ombro de duas formas. Você faz apenas fisioterapia, e aí você fica com esse ombro deslocado pro resto da vida, é o caso da Rhea Ripley. E aí, nesse caso aí, pra poder se recuperar desse problema de ombro, pelo menos aí uns 4 meses, tá? 4 a 5 meses para poder se recuperar. Ou você faz a cirurgia. E aí, se você fizer a cirurgia, é mais tempo ainda. Eu não vou chutar, porque tem gente aqui no canal que é médico, que é fisioterapeuta. Eu não vou entrar nessa seara. Mas o fato é que se fizer a cirurgia, leva mais tempo, tá? Isso a própria Rhea Ripley falou no Unreal, tal. Ela que tem esse problema de ombro deslocado. Então, a pergunta que fica será que essa história toda, ela é kayfabe ou ela é legítima? Tá? Muita gente está dizendo que é kayfabe, muita gente está dizendo que é fake, que é historinha, por causa da situação do SummerSlam, por causa da situação do joelho que o Seth Rollins fingiu a contusão. Eu, sinceramente, assim, eu acho que não faz muito sentido a WWE
criar duas histórias exatamente iguais para o mesmo lutador. Seria chamar a gente de otário, né? É o que dizem no ditado lá nos Estados Unidos. Pela primeira vez, beleza, você me enganou. Da segunda vez, a vergonha é minha. Né? A primeira vez, vergonha sua porque me enganou. Na segunda vez, a vergonha é minha porque eu me deixei enganar. Então, sinceramente, eu acho que a WWE não criaria uma história exatamente igual à do SummerSlam 2 meses depois do SummerSlam, só pra fingir alguma coisa com o Seth, pra que o Seth não pudesse defender o título contra o CM Punk. Eu acho que não faz muito sentido, tá? Eu observando o que transcorreu no show, os diálogos, as conversas, a forma como o Seth tratou o Braun, pedindo pra ele dar a viradinha na cabeça, e o Braun incomodado por ser tratado assim como se fosse um bichinho de estimação. Alguns pequenos detalhes que vocês vão observando quando vocês reveem o show, a gente começa a perceber que essa história realmente deve ser real. E aí a gente fica um pouco chateado, porque se for problema realmente de ombro, o Seth Rollins talvez só volte para WrestleMania. Tá? E eu digo isso com grande talvez. Pode não ser certo que ele volte para WrestleMania. E aí é uma grande pena, porque realmente assim eu acho que estava se encaminhando para a gente ter uma história entre o Seth Rollins e o CM Punk na WrestleMania. O Punk vencendo a luta agora deixou a gente meio surpreso, tá? Aliás, o que deixa mais surpreso ainda é eles não terem cancelado a luta. Por quê? Porque se o Seth Rollins realmente tiver um problema de lesão no ombro e tiver que dropar o título, porque se ele ficar com mais de 5 meses fora, ele vai ter que dropar o título. Inclusive, o próprio Bron Breakker levantou o título, tá? Esse título não vai ser dele, ele provavelmente vai ter que lutar. O que a WWE vai fazer? Vai fazer Bron Breakker versus CM Punk pelo título? Eu não sei se faz muito sentido puxar o gatilho no Bron agora, não sei se ele tá pronto. Tá? Mas o fato é que alguma coisa vai ter que ser feita para que o Punk vá perseguir esse título. Eu não acho que eles vão dar o título para ele agora. Então, é por isso que eu acho que não fez muito sentido, com a WWE sabendo o que ia acontecer a história no final, de eles manterem essa luta e fazerem o CM Punk ser o desafiante número 1 ao título. Entendeu? Ficou muito esquisito, ficou muito estranho. Eu acho que é isso que tá causando essa confusão toda na mente de todo mundo. É o fato de que a Division acabou muito cedo, já ter tido uma história de contusão e o CM Punk ter vencido uma luta pelo desafiante número 1 pelo título, sendo que o campeão vai ficar fora. E o título talvez tenha que ser retirado dele. Então, assim, tem uma série de variáveis aqui. É o que certamente fez com que 380 pessoas aparecessem na minha live, apesar de ser uma live gravada só pra ver a minha reação, né? E infelizmente, no comecinho do show eu acabei tomando spoiler, então a minha reação não foi tudo o que poderia ser, eu acabei encenando boa parte da reação que eu fiz, mas é claro que eu ainda assim fiquei surpreso, porque apesar de ter tido spoiler, eu ainda tinha dúvida, então quando aconteceu, ainda assim, eu fiquei levemente surpreso pelo que aconteceu. No final das contas, o que a gente pode dizer dessa história toda? É que a WWE, se a contusão foi verídica, a WWE teve que correr realmente com essa história para poder fazer com que a contusão do Seth pelo menos trouxesse algum benefício para o show. E certamente trouxe com a reviravolta da Division se voltando contra ele. Muita gente está falando que agora a Division pode adicionar novos membros. Tem gente falando de adicionar uma pessoa ou até 2 pessoas. E aí as especulações começam, né? Austin Theory, Ilya Dragunov e tantos outros nomes. Obafemi, o pessoal começa a falar. Eu não sei, sinceramente, se vai chegar a ter outros nomes. Eu acho que os Brons, eles se sustentam sozinhos. A gente vai ter que ver as próximas semanas de histórias para ver. O que eu posso dizer é uma pena o que aconteceu. Eu acho que é um outro sinal de que a WWE pode dar uma freada em alguns golpes de maior amplitude para que não aconteça o que aconteceu agora. A WWE claramente tem medo de acontecer essas coisas com seus lutadores, por isso que ela não deixa a galera lutar que nem um louco, que nem na AEW. E agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar esse main event do Raw. E eu acredito que até o Survival Series a gente vai ter um desenvolvimento de uma história e a gente vai ter uma luta pelo campeonato mundial peso pesado no Survival Series. E pelo que aconteceu no Raw, o cheiro é de que vai ser Bron Breakker versus CM Punk pelo título. Vamos ver se realmente vai acontecer isso. Beleza? Bom, então esse foi o nosso cafezinho com tiozão especial, falando especificamente dessa história do Seth Rollins, da contusão dele, e parece, da minha opinião, que a contusão é legítima, deve ser para alguns meses,
então eu acho que o título vai ser dropado. Muito obrigado pela audiência de vocês. Eu quero saber aqui nos comentários se vocês concordam comigo ou se vocês acham que essa história é toda historinha para boi dormir e isso está sendo construído para que o Seth Rollins não enfrente o CM Punk porque ele tem medo do Punk. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E não deixem de continuar acompanhando o nosso canal. Hoje tem live da NXT a partir das 9 da noite ao vivo. E provavelmente aquela Battle Royal que seria pelo posto de desafiante número 1 ao título feminino da NXT pode se tornar uma Battle Royal pelo título, porque a Jacy Jayne, que é a atual campeã, teve um problema no quadríceps durante a semana passada, então fiquem ligados porque hoje o show deve ser especial. Tá? A gente ainda tem Matt Cardona voltando ao ringue da WWE, o antigo Zack Ryder, lutando contra o Josh Briggs. Então não deixem de vir com a gente na live da NXT a partir das 9 da noite. A gente deve começar uns 15 minutos antes. Eu aguardo a sua presença. Muito obrigado por tudo. Não deixem de acompanhar os nossos vídeos. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.